Oi, gente, estou de volta para mais um vídeo, né, sobre o meu processo do despertar de consciência. E esses últimos dias eu acabei me ausentando por causa dos plantões, mas também porque eu passei por alguns processos emocionais, né? Estou passando e vou, ao longo dos vídeos, compartilhando, né, isso com vocês. É, Aqui está o Lui, meu amiguinho, meu protetor, e ainda não sei direito, né, o tema que eu vou trazer, mas eu me coloco aberta como canal da espiritualidade para eles me guiarem. Mas eu gostaria de abrir o meu coração para vocês no sentido de, semana passada, eu cheguei a me questionar se o que eu estava fazendo era o certo, né? Se é isso mesmo, né? Que eles estão querendo que eu faça, né? De me expor tanto, né? Contar sobre a trajetória da minha vida, né? De tantos desafios e de todas as áreas, né? Da minha vida. A área profissional, a área amorosa. Então, assim, e aí a espiritualidade, ela é muito maravilhosa, né? E o que eu aprendi nesses anos do meu despertar é que a gente tem que estar o tempo todo na presença para entender que eles conversam conosco de todas as formas. Eles estão o tempo todo conversando com a gente e nos guiando. E hoje eu observo muito mais isso, né? Os sinais, as sincronicidades, os sinais, as horas, tudo. E quando eu fiz essa pergunta, né, eu tô assim, gente, eu acho que eu estou louca, acho que eu fiquei louca, e isso que eu tô fazendo é muita, né, muita exposição, muita. E aí eu fui entrar no YouTube, aleatória, e me apareceu um vídeo de uma moça, uma taróloga, que eu nem sigo, e me chamou a atenção a carta, ela estava olhando para a câmera e com é, uma carta escrita assim, O Criador. E eu rolei, né, para ver outros vídeos, mas entrei inclusive em um outro vídeo. E aí, quando eu entrei nesse outro vídeo, né, para assistir, tá o vídeo dela embaixo também, né? Ou seja, o magnetismo ali me puxando, né? E aí eu fui ver, assistir o vídeo, e o vídeo fala sobre a minha caminhada, né? Que mesmo que eu estivesse com medo, insegura, que era para eu seguir em frente com o meu poder de comunicação, para eu não ter medo, que é isso mesmo, assim, o vídeo era basicamente respondendo, né, a minha dúvida, o meu medo, os medos que eu tive, né, na semana passada, e, e aí estou eu aqui para continuar mantendo a disciplina, né, que eles me pediram, mas dizer para vocês que quando eu paro para pensar, né, em toda a minha caminhada até os dias de hoje, hoje eu entendo alguns comportamentos meus que não são comportamentos normais, né? Assim, eu sempre pensei muito, eu sempre ficava olhando para as estrelas, eu sempre senti um grande vazio no coração, sabe? Eu sempre senti uma melancolia muito forte. E o tempo todo eu nunca vi, eu não tenho o dom de ver os seres, os espíritos, né, com os olhos abertos, não tenho esse dom. E mas eu sempre senti que eu estava sendo acompanhada, eu sempre sentia a presença.
no banheiro, na casa da minha avó em Goiânia, né, na chácara, ou na casa da minha avó em Santo Antônio do Monte, no interior, em outros momentos. Então, assim, eu sempre senti mais, né? Eu sempre, enfim. E aí, tá me vindo, né, para comentar sobre os fracassos, né? Todos nós passamos por alguns fracassos na nossa vida ao longo da nossa caminhada terrena. E ao longo desses fracassos, eu não entrei em depressão porque eu estava sendo amparada pela espiritualidade. Eu não entrei em depressão. Eu sempre tive momentos de melancolia desde criança. Quando a minha irmã gêmea começou a namorar, eu me sentia sozinha. Eu acabei transferindo a minha dependência emocional para minha mãe, mas sempre sentindo. A minha irmã falava que eu era deprimida, mas eu não senti vontade de sair. Então, eu sempre fui uma pessoa mais quieta, mais caseira, né? E eu sempre fui mais reflexiva, né? De ficar refletindo sobre a vida, de ir para balada e ficar refletindo ali naquele lugar, o que que eu estava fazendo ali, né? Então eu sempre estive nos lugares, mas assim, é como se eu sempre estivesse me sentindo um peixe fora d'água, sempre, sempre muito séria, sempre levei a vida de forma muito séria, muito, 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 sempre muito rígida, né, comigo mesma. E quando eu me formei em enfermagem, né, na UFMG, e assim que eu me formei, eu fui contratada para trabalhar num hospital, no CTI, aqui em BH. E aí, nesses 5 meses, eu não sei se eu já contei para vocês, mas nesses 5 meses, eu acho que eu contei sim. Eu cheguei a desistir, né? Eu pedi demissão e comecei a estudar para concurso para o TRT, Tribunal Regional do Trabalho, nada a ver com a área da saúde. Por que que eu estou falando isso? Porque eu quero comentar com vocês que a espiritualidade, ela está sempre nos guiando. E eu me questiono muitas vezes se a gente realmente tem um livre-arbítrio, sabe? Porque quando eu senti que eu queria sair dessa área da saúde e comecei a estudar para o TRT, um dia antes eu fui atropelada. Inclusive, hoje de manhã eu estava saindo do plantão, dei carona para uma colega minha do hospital e contei isso para ela. Eu estava sentada, a gente saiu, nós fomos para um pub na sexta à noite, e era uma sexta-feira 13 de novembro de 2009, 13 de novembro de 2009, e estávamos no pub e eu fui de carona. E aí, de madrugada, antes de ir embora para casa, fomos comer um cachorro quente. Não sei se vocês conhecem. Ali na Contorno, com Marília de Dirceu, perto da Prudente, sempre tem um carrinho de cachorro quente que fica ali, chama cachorrão. Então, sempre depois da balada, muitas pessoas passam ali para comer um cachorro quente, então. E, gente, eu não queria sair do carro. Eu falei, gente, vocês se importam se eu ficar aqui? Vocês saem, vocês comem, e eu fico aqui. Aí o pessoal, não, mas não é possível, você tem certeza? E aí eu vi o pessoal saindo, aí eu senti, né, um cheirinho de cachorro quente. Aí eu falei, tá, vou sair com vocês. E contando que, além disso, desde o momento que eu saí de casa, eu saí até brigada com a minha mãe, porque ela não queria que eu saísse. Para ela, eu tinha que descansar. E eu queria sair porque estava saindo com o pessoal do cursinho, todo mundo ali para desestressar, né, esquecer um pouco da prova. Eu saí brigada com a minha mãe, mas o tempo todo que eu saí de casa, assim que eu coloquei o pé para fora da minha casa, dessa casa, desse apartamento que eu moro hoje, eu senti um aperto no peito gigantesco. Nós fomos no pub, gente, eu não me diverti. Toda hora eu ficava olhando as horas, porque eu tava de carona, querendo ir embora, sabe? Eu tava com uma angústia, um sentimento de um abafamento no peito, eu não consegui me aproveitar nada.
Quando o pessoal de madrugada, vamos embora, vamos. Aí eu senti um alívio, ai, que bom, vou embora. E quando parou lá no carrinho de cachorro-quente, eu não queria sair do carro. E aí eu vendo todo mundo saindo e tal, senti o cheiro, falei, então tá, vou sentar com vocês, né? E também comer um cachorro-quente. Gente, foi o prazo de eu sentar. O passeio era muito largo, né? E tinham duas mesas. A minha mesa era mais próxima da avenida. E eu sentei de costas para a avenida. Então foi o prazo de eu sentar de costas para a avenida, sentir o cheiro. Que delícia! De repente, tudo se apagou. Eu perdi a consciência, aí eu não vi mais nada. E aí eu lembro que eu abri o olho, tava tudo preto, e, e eu cheguei a pensar, desencarnei, morri e tô no umbral. Pensei isso, porque tava tudo preto, tudo escuro, e eu deitada, né, olhando, falei, meu Deus, eu morri, tô no umbral. Meu Deus, eu tô no umbral. E aí começou a aparecer uns reflexos, né, assim, em cima da minha cara, uns reflexos. E aí a minha consciência aos poucos foi voltando, e aí eu pensei, meu Deus, será que eu estou embaixo do carro? Aí foi eu pensar isso, o carro arrancou. E aí eu entendi o que tinha acontecido. Eu e uma amiga minha que estava sentada de frente para mim na mesa, nós duas fomos atropeladas e a gente foi parar debaixo do carro. As outras pessoas foram arremessadas e a outra mesa ficou imprensada na parede, né? As pessoas. E a pessoa que nos atropelou ainda arrancou o carro, mas tinha um policial lá, a paisana, né? Nem estava trabalhando, ele estava lanchando. E ele conseguiu correr, ele pulou para dentro da janela do carro, desligou a chave, né? Mas assim, eu não vou focar nisso, eu vou focar assim que eu tive uma paralisia, eu já tive algumas paralisias, né? Então eu sabia o que tinha acontecido ali. Eu tive uma paralisia, tanto que eu não. Quando eu tinha paralisia do sono, eu não conseguia mexer a perna, o braço, nada, nem a cabeça. Eu nem sentia que eu tinha boca. Era só os olhos e os pensamentos, né? E foi o que aconteceu comigo debaixo do carro que me protegeu, né? Para fazer com que eu não me movimentasse ali debaixo do carro. E aí, realmente, eu tinha sido atropelada. Eu tive um corte na altura do joelho. Levei 17 pontos. Eu queimei o ombro esquerdo, queimei o cabelo. Eu tive hematoma nas costas, principalmente na altura dos rins. E urinei sangue 2 dias, enfim. Fui para o João 23, fizeram tomografia do meu corpo inteiro. Mas o que eu queria mostrar para vocês? Eu não fiz a prova, né? E aí eu entendi que a espiritualidade quis me mostrar que eu estava saindo do meu caminho, do caminho que eu vim fazer aqui. E eu fui impedida, tá certo, né? Que eu fui atropelada, mas graças a Deus eu tive um corte na altura do joelho, mas eu não tive nada grave, gente. E eu fui pega pelas costas e eu fiquei refletindo muito sobre isso, porque eu poderia ter ficado paraplégica, tetraplégica, né? Enfim, e eu fui muito protegida. E aí depois eu passei fui me recuperar, fazer fisioterapia, né? E aí depois de uns 3, 4 meses, a, a enfermeira que tinha me treinado nesse hospital, no CTI, ela tinha pegado a coordenação e ela me ligou e me chamou para voltar. E aí eu voltei novamente para o mesmo lugar que eu tinha saído e trabalhei mais 3 anos lá. Ao todo eu trabalhei 3 anos e meio nesse hospital no CTI. E foi de um grande aprendizado, porque ao longo desses 3 anos e meio, eu recebi pacientes que tinham sido atropelados e que tinham ficado paraplégicos ou tetraplégicos. E isso me trazia muita consciência
do tanto que eu fui protegida e que, apesar de ter sido algo grave, um atropelamento, não aconteceu nada de grave comigo, foi só um susto. E o tempo todo eu agradeci a espiritualidade, eu até me emociono, porque eu fui muito protegida e eu entendi que o meu caminho era na área da saúde e que eu estava saindo, né, da rota que eu tinha feito. Todos nós, nós assumimos alguns contratos ao nascer e eu estava desviando. Uma coisa é você desviar um pouco do contrato, né, igual era para eu fazer medicina e eu fiz enfermagem. E, e aí, nessa outra vez que fui fazer medicina e eu fui, todos os caminhos se fecharam, e aí eu vi que era a espiritualidade agindo novamente no meu caminho. Por quê? Porque a medicina, hoje, para mim, iria também me tirar da minha rota. Porque esses 2 anos que eu fiz medicina, eu vivi para estudar, só estudar. Nem dormir direito e nem comer direito eu estava fazendo. Então, assim, eu entrei num processo de um adoecimento físico e psíquico. Nada grave. Mas eu vi a espiritualidade novamente agindo. Por quê? Quando eu tentei novamente, de todas as formas, fazer a matrícula, gente, eu tentei de tudo, até de entrar na justiça. Colegas meus também que estavam passando por processo, 2 amigos, 2 enfermeiros homens que também trabalhavam comigo na época, nós 3 fazendo medicina, os 2 entraram, né, e os 2 conseguiram resolver a situação para continuar o curso, os 2, enfim, os caminhos se abriram para eles continuarem, e eu não. Tudo deu errado, tudo, 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 tudo deu errado. Mais uma vez, a espiritualidade agindo, me mostrando que não era o meu caminho. E aí, só que o meu despertar começou aí. Porque quando eu me vi de novo diante de um fracasso, eu realmente senti um grande fracasso dentro de mim e de sentir o chão se abrir e de quase entrar em depressão. Eu não entrei em depressão porque eu voltei a meditar, eu voltei a me reconectar. E é sobre isso que eu queria falar com vocês. Que quando a gente está passando por processos de melancolia, tristeza, depressão, significa que a gente está muito desconectado de si. Nós estamos desconectados da nossa essência, do nosso eu superior, que é quem nos guia. E o que te tira da depressão, da tristeza, da melancolia, da apatia, é você novamente fazer esse processo de reconexão interior. Como que faz isso? Gente, eu comecei a colocar frequências, igual vocês estão vendo aí, mas com meditações guiadas. Ninguém me ensinou a meditar. Então, eu procurava meditações guiadas que tinham músicas de fundo e me ajudou muito. Até que eu tive também um atendimento, eu contei para vocês o atendimento que eu fiz de registro acástico com o Dan, e depois dele eu fiz com um outro terapeuta, que foi o Léo Schneebeli, um arcturiano. E aí eu estava a ponto de fazer uma loucura para voltar para medicina. Ele não tinha vaga, e eu acho que ele viu que eu estava precisando, e ele me encaixou. E aí ele foi curto e grosso. Ele não foi grosso, é maneira de falar. Ele foi papo reto. Ele falou assim: você não veio para ser médica, você veio para ser terapeuta. E a sua equipe espiritual está pronta te esperando. E falou: você tem que meditar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo.
dar suas orientações. Ele foi carinhoso comigo, foi, mas assim, ele já me cortou ali, ó, da medicina. Chega, não é o seu caminho. E aí, gente, foi aí que. E aí ele falou que não era mais para eu fazer meditação guiada, que era para eu fazer meditação sozinha. Se eu não conseguisse meditar em silêncio, sem música, para eu colocar só uma frequência. Tanto que eu sempre acabo colocando frequências aqui, porque eu sou assim, eu amo colocar frequência e meditar e fazer alinhamento dos chakras. Então, e eu senti de colocar hoje de Arcanjo Miguel para nos acompanhar hoje nessa minha conversa. E, e aí eu comecei a meditar. Foi quando não foi no dia seguinte, foi dias depois, não sei se foi um mês depois, eu comecei a meditar sozinha, sem guiança. E eu comecei a sentir as energias, o meu campo energético vibrando cada vez mais forte. E quando eu senti, a gente sente, chama balonema, né, que o Wagner Borges fala, que a nossa aura começa a crescer e é como se a gente estivesse fazendo um desdobramento dos corpos, né? Eu percebi que nas minhas meditações eu sentia isso. E aí, quando eu sentia, né, essa vibração frequencial, né, dos nossos átomos, né? Então, cada vez que a gente medita, faz alinhamento, as nossas partículas, elas vibram mais rapidamente, né? Elas ficam mais sutis. E quanto mais denso estamos, quanto mais na materialidade estamos, menos a gente sente as vibrações frequenciais. Então, eu comecei a perceber que eu estava sentindo muito, né, essa vibração energética. E aí, ao ponto de eu, no momento que eu estava sentindo muito, 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 eu perguntei para Deus se eu ia voltar para medicina, se eu ia voltar, né, porque eu tinha trancado o curso, se eu ia continuar, enfim, muitos questionamentos ainda e dores com relação a isso. E aí, essa voz interior, né, que eu acho que foi meu eu superior, ou foi um mestre, né, um mentor, falou comigo. Aí eu entendi com todas as letras que não era eu que estava falando comigo, né? Me deu a seguinte resposta: tudo isso é uma ilusão. Desapega. Então, gente, é para mostrar para vocês que só tem um jeito da gente se reconectar com a nossa fonte interior, com a nossa essência, é a gente silenciar. Nesse processo de despertar, vem uma fome de informação, né? A gente adentra a muitos vídeos buscando informações, buscando conhecimento, buscando terapias, buscando cursos, que foi o que eu fiz, eu mergulhei muito nisso. Foram me aparecendo cursos, foram me aparecendo vontade de conhecimento, comecei a assistir muitas lives voltado para isso, voltado para os chakras, voltado para alinhamento energético, e aí voltado para workshops, né? Voltados para multidimensionalidade. Meu gatinho querendo descer. E aí, eu. Meu gatinho tá querendo sair, gente. Só um minutinho. Só um minutinho. Porque quando a gente grava assim, eu não tô querendo cortar o vídeo. Pronto. Então a gente passa por essa fase de busca, né, de informações, conhecimentos, terapias. E aí eu falo com vocês que se vocês sentem de buscar terapias, terapias que trabalham subconsciente é a chave, gente. É a chave para tudo, porque muitos dos nossos bloqueios, nossos traumas, os padrões que a gente segue,
eles estão gravados no subconsciente. E, e essas terapias, a hipnose clínica, né, que é a que eu trabalho, Theta Healing, constelação, né, que mexe com o campo, terapias energéticas, mesas radiônicas de limpeza, tudo isso são importantíssimos, né? Mais uma vez, voltando a falar que não existe separação entre corpo, mente, emocional, espírito, energia, é tudo uma coisa só, né? Então, eu comecei a buscar terapias, passei por vários tipos de terapias, vários, vários, vários. E aí começou a me abrir a multidimensionalidade, né? Eu comecei a perceber que quando eu começava a meditar, fechava os olhos e entrava em teta, né, que são as ondas cerebrais mais reduzidas, né, que a gente adentra o subconsciente, não é que eu via, não é o ver como a gente vê de olhos abertos, mas uma outra camada se abria para mim. E aí eu comecei a prestar atenção em que sempre me vinham seres humanoides, né? Que hoje eu sei que são os pleiadianos. Então, a maioria das meditações que eu fazia, eu sentia eles comigo, eu via eles comigo, e sempre com macacões, né? Vestidos como se fossem comandantes. Teve uma vez que eu estava fazendo caminhada e corrida na rua. Tem um lugar que eu sempre corro, né? É um quadrado, um retângulo bem grande. E num dos momentos que eu parei de correr e aí comecei a andar numa linha reta, ali, de olho aberto, foi a primeira vez que aconteceu isso comigo, de olhos abertos. Eu tive a sensação que eu estava andando dentro de um corredor metálico. Eu estava dentro de uma nave. E que eu estava vestida de macacão, que eu era um outro ser. Então eu tive como se eu tivesse adentrado a uma nova linha do tempo, né? Um outro fractal meu. Eu estava andando na rua, fazendo caminhada, mas ao mesmo tempo é como se tivesse aberto assim, ó. Daqui para cá eu andando na rua, daqui para cá eu andando num corredor metálico. Então começaram a acontecer coisas assim comigo. E teve uma vez também que eu participei, né, de uma ativação siriana, que é até um trabalho que eu faço com as mesas do Humanize-se, né, do Reconexão Eu Humano, Eu Divino. São 6 câmaras multidimensionais de cura, e a última é a câmara siriana. E aí, nessa última câmara, gente, eu tive uma experiência surreal, porque eu estava sentada de perna de índio na minha cama, meditando e ouvindo a guiança e a ativação. Simplesmente eu tive uma paralisia e eu lembro direitinho que a minha cabeça caiu assim na parede, eu tava fiquei até de boca aberta. E eu sentia o meu cabelo subir, porque aí eu já me vi em um outro local, eu me vi num campo gramado, só tinha essa grama e eu sentada de perna de índio. Do jeito que eu estava aqui no meu quarto, eu estava nesse gramado e o meu cabelo todo para cima e tinha uma nave gigantesca em cima da minha cabeça. Essas naves tradicionais, metálicas, gigantescas e uma energia eletromagnética. Não era só isso, era uma energia diferente. E parecia que eu ouvia fazendo zoom, 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 sabe? Essa energia, meu cabelo todo para cima, e eu estava paralisada ali. E eu lembro que eu senti muito medo, muito medo. Senti muito medo. E eu fiquei um tempo ali recebendo aquela energia, né?
ativação energética, e depois é que aí eu voltei e eu já estava aqui no meu quarto. Então eu tenho consciência de que teve uma abdução ali, mas eu ainda não tenho acesso, né, ao que aconteceu de forma consciente. Mas foi algo realmente muito forte. E aí foram me abrindo, né, essa outra camada da espiritualidade, né? Porque desde 2004 até 2000 até antes da pandemia, eu trabalhava e frequentava dois centros espíritas kardecistas, né? Eu trabalhava na sala de passe, eu era médium passista, sempre na área de cura. E eu nunca tive nenhum tipo de abertura mediúnica, de ver ou psicografar, incorporar, nada disso. Né? Em todos esses anos, dentro desse centro espírita, dos dois, né? E depois que eu passei por esse caminhar do despertar, né, esses desafios, e foi me abrindo um novo despertar, que foi a partir de 2017, com uma live. Essa live foi uma live de ativação, com certeza. Que a doutora Mônica de Medeiros estava canalizando uma extraterrestre que se chama Sheliana. Sheliana, né? Muita gente sabe disso. A partir disso, foi me abrindo essas questões multidimensionais. E aí foi só aumentando, né? Então, isso significa um outro tipo de expansão, né? Além de ser uma expansão de consciência, de você ter a consciência de que não existe somente isso aqui, existe algo muito maior do que a gente imagina, e que toda a espiritualidade está nos guiando, está acompanhando o nosso processo. Existe também esse despertar espiritual, né? O despertar de consciência, ele vem com o despertar espiritual. E falo mais, ver, canalizar, mediunizar, não significa um despertar de consciência. Não é isso que vai te trazer para a ascensão, para a iluminação. Não. Isso é outra ilusão que me foi mostrada. É a pureza do seu coração. É você lidar com os desafios, com os fracassos da vida, trabalhando a aceitação, trabalhando as resistências, procurando entender o significado de cada processo, sem revolta, com resiliência. Eu trouxe nos vídeos, né, sobre a resiliência, sobre a perseverança. Nada do que nos acontece, nada, nada, nada é do nada. Nada é do nada. Tudo tem um grande propósito dentro do nosso despertar de alma. E, com tudo isso que me foi acontecendo, eu comecei a canalizar. Eu percebi que eu estava canalizando na escrita, eu percebia que eu estava canalizando na fala, dentro do hospital, falando com os pacientes. Até que, num banho, assistindo uma live, no banho me veio uma intuição muito forte e a voz interior falando que eu tinha que começar a falar com o público. E aí me veio, né, o momento conexão, que é o que eu faço até hoje, me veio direitinho, o momento conexão. E quando eu comecei a fazer esse momento conexão, eu comecei a canalizar. E quando a gente fala abertamente ao público, né, vira uma energia coletiva, ela potencializa cada vez mais. Então, gente, é para mostrar para vocês que todos os processos, né, de dor, de tristeza, né, as emoções de melancolia, tristeza, depressão,
Na verdade, é porque existe algo para a gente olhar. Muitas dessas dores também pode ser a dor de você não se sentir pertencente. Eu sempre tive isso em mim. Eu lembro de eu viajando no carro com os meus pais para ir para a praia, né? Ou para ir para Goiânia, ou enfim. Eu sempre olhava para o céu e sempre perguntava o que que eu estou fazendo aqui. Eu não me sinto pertencente, né? Parece que eu não faço parte disso aqui. Então, muitas dessas dores, melancolias e tristeza é uma saudade de casa. Porque a gente não está em casa, a gente está, é passageiro isso aqui, né? Só que como estamos aqui, nós viemos para cada um de nós desenvolver uma missão. E ao longo do caminho, você vai, cada vez mais que você vai se reconectando, né, com você, com a sua essência, com Deus, vai vindo para você. E a gente tem a fase de buscar no outro validações, né, pedir que o outro traga para a gente, né, os nossos propósitos, nosso caminho. Mas na verdade, gente, a resposta ela não vem de fora. A resposta sempre vem de dentro. Sempre vem de dentro a resposta que você precisa. Tanto que muitas vezes a gente sempre busca conselhos e quando a pessoa dá, você ainda não fica satisfeito, né? Com os conselhos de fora. E ao longo de toda a minha vida, eu sempre tive uma intuição muito, muito, muito forte. Muito. E hoje eu não desprezo mais a minha intuição, sabe? Quando ela vem muito forte, assim, claro que às vezes a gente ainda sente, né, um pouco de medo. Será que eu não tô ficando louca igual eu senti isso, né, semana passada? E aí a espiritualidade me mostrou um vídeo falando que não, seu caminho é esse, seu caminho é falar. O seu caminho é, o meu caminho, gente, é me colocar como exemplo, um exemplo de transformação. O que está acontecendo comigo de transformação ao longo desses anos. E também falar que muitas vezes eu me senti um fracasso. Muitas vezes. Até recentemente. Recentemente mesmo. Ano passado, então, o próprio fracasso. Mas tudo isso tem um grande propósito. E aí, o que que eu faço hoje, além de meditação, além do silêncio? Porque nós precisamos, a gente não tem que nada, você vai sentir, mas o meu processo é, sim, meditar, me reconectar, porque vem informações para mim, vem canalização quando eu estou meditando. Então, assim, eu entendi que eu tinha que continuar com as meditações, que eu iria receber as orientações para o meu caminhar. Além disso, eu vim para quebrar padrões familiares. Eu vim para quebrar os ciclos da ancestralidade. Como que eu sei isso, gente? Porque eu busquei mapa astral, terapeutas que têm esses outros tipos de acesso, conhecimento astrológico, enfim, registro acástico. E, e aí, como que isso se dá? Quando me vem, igual, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, semana passada. Eu estava bem, o dia inteiro bem, e à tarde me veio uma tristeza, uma dor na alma gigantesca. E quando acontece isso, eu aprendi que eu tenho que buscar dentro de mim. E eu tenho essa facilidade porque eu sou hipnoterapeuta. Então, eu fechei a porta do quarto, deitei na minha cama e comecei a induzir ao estado teta, né, de auto-hipnose, e acessei a origem daquela dor. Não é a primeira vez que eu acesso algo parecido, mas depois eu falo sobre isso. Então, eu consigo acessar através de uma auto-hipnose e
eu percebo que tem uma voz, um guia, que acredito que deve ser o meu superior ou o meu mentor, que me ajuda nesse processo, né? E aí eu ressignifiquei essa cena, né, que me trouxe essa dor na alma. Então, quando você sente uma emoção, que você estava bem, e de repente vem uma dor na alma, uma tristeza, vontade de chorar, eu primeiro questiono: isso é meu? Eu fecho o olho e falo: olha, se isso não for meu, que volte para o seu dono, que saia do meu campo de energia. Eu fecho o meu campo, que essa dor, se não for minha, retorne para o dono. Quando não é seu, gente, isso passa. E eu recebo muitos ataques energéticos dessa forma. Às vezes em dor física e ou às vezes em emoções. E quando eu faço isso, eu sinto sair do meu campo. Nesse caso, ela não saiu. Tanto que eu tive que adentrar no registro, né? Que isso também é um acesso a registro akáshico. E ressignifiquei. Por que que é importante, gente, a gente trabalhar o subconsciente, né? E igual eu faço, né, a hipnose. Eu ajudo as pessoas da mesma forma que eu faço comigo, a induzir a pessoa a ir na causa daquela emoção. Quando a gente vai adentrando nessas causas, nessas memórias, né? Muitas dessas memórias podem estar assim na nossa infância, na nossa criança, na época que a gente era criança, mas também em outras roupagens, em outros fractais, né? E isso acaba sendo um resgate de fractais, eu já fiz vários, porque eu vou acessando de onde vêm essas dores e são camadas. Às vezes vem o mesmo gatilho é acionado várias vezes. Então, quando a gente faz um processo de ressignificação de um abandono, pode ser que em algum momento da sua vida esse gatilho seja reativado. Por quê? Porque são camadas. São camadas, são muitas vidas. É uma espiral. Então, esse é o funcionamento do universo. E a gente vai limpando essas camadas, limpando. Mas o mais importante de tudo isso é a sua reconexão com a sua essência. É você voltar para o seu centro, é você voltar a sentir a sua própria energia, a se reconectar com o seu eu, né? Muitas vezes a resposta não vem no mesmo dia, no dia seguinte, mas continue meditando e colocando uma intenção para aquilo. O que você quer acessar de verdade? Pede para o seu eu superior trazer a verdade daquilo que você precisa. Ele traz. Gente, todas as respostas vêm. Só que a gente precisa voltar para o nosso centro. Então, esse vídeo é sobre isso. Que o que tira a gente dos momentos de tristeza, depressão, melancolia, o que tira a gente, né, dessas emoções de fracasso, de todas essas emoções que fazem a gente cair vibratoriamente, é a gente se reconectar, reconectar com a nossa essência interior. Então é sobre isso que eu gostaria de passar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. E ao longo dos dias eu vou trazer mais vídeos, né? Contando um pouquinho mais, trazendo mais insights, trazendo mais informações. O que a espiritualidade for me guiando, eu vou compartilhando com vocês. Hoje é segunda-feira, dia 1 de junho de 2026, né? E eu desejo que todos tenham um ótimo dia, um ótimo resto de semana. Um grande beijo para todos e até mais.